Ela é uma das escritoras mais reconhecidas do nosso estado. Seus textos causam uma identificação imediata com o leitor. Já teve crônicas adaptadas para o teatro e romance que virou filme. O Autografando dessa semana traz um bate-papo com Marta Medeiros. Tudo bem, Marta? Tudo Obrigada bem. por receber o Autografando aqui na sua casa. Prazer é meu, um programa bacana desses. Legal, prazer é nosso, Marta. Assim, para iniciar, tem alguma história aí relacionada a autógrafos? Porque escritor sempre tem. Nossa. E como a gente estava conversando aqui em off, relacionados às filas de autógrafos. Isso, né? mas o que eu tenho para contar é a história clássica do esquecimento, né? Sim. Que acontece assim de repente eu estou aqui autografando, já estou olhando ali na fila que tem alguém que eu sei que eu conheço, mas não lembro o nome e fico pensando até chegar aqui tenho 10 minutos para lembrar. e aqueles, né, que chegam e dizem, lembra de mim? E tu já está meio nervosa na hora, e daí ou assim, eu me lembro que uma vez uma moça disse, Marta, eu fui telefonista de uma empresa que tu trabalhou 20 anos atrás. Enfim, isso acontece, já troquei nomes, mas eu acho que o leitor, principalmente se for um amigo, não só o leitor, né, que está na fila, mas principalmente se for um amigo, acho que eles relevam, né? Porque sabe que aquele ali é um momento muito agitado e é muita gente para lembrar. A gente quer dar o mesmo carinho para todo mundo, mas de vez em quando a gente comete umas gafes. E tu tem filas aí enormes, né, Marta, de sessões de autógrafo? Graças a Deus. Já comi muita mosca também, né? Não pensa que sempre foi assim, né? No começo, me lembro assim, de uma vez numa feira do livro, bem no comecinho da carreira, chovia, mas pra chovia. Variar, mas não era chuva, era um dilúvio, assim. E eu ali só tinha minha mãe, meu pai, meu irmão, uma amiga mais íntima, e aí eu me lembro tanto disso que daí, quando eu olho, assim, vem surgindo o Rui Carlos Osterman, que eu nunca tinha falado na vida. Aquilo para mim foi um presente, porque eu estava completamente abandonada naquela fila, não era uma ilustre ninguém, e o Rui foi lá e deu uma força e pediu um autógrafo. Eu sempre guardei esse momento. Mas hoje em dia, graças a Deus, pinta muita gente e é uma festa. Sim, com certeza. Mas assim, uma das coisas bacanas assim que eu acho do teu texto é que ele causa muita identificação com o leitor dele, né? Eu acho, a impressão que eu tenho é que o leitor ele chega a pensar assim, poxa, isso aí eu poderia ter escrito também, né? É o que eu mais ouço, assim, porque eu recebo um feedback muito grande através de e-mails, né? O pessoal escreve muito. E assim, tem e-mails que parece que foram copiados uns dos outros, assim, porque o que eu mais escuto é isso. Ô, Marta, eu poderia ter escrito o que tu escreveu hoje, é exatamente o que eu penso, tu tirou a frase de dentro da minha cabeça. Ou então, Marta, tu é como se fosse uma amiga da família, porque a gente te lê e é como se a gente estivesse batendo um papo contigo. Então, isso é muito bacana. Às vezes as pessoas dizem, Marta, tu vira o tema ali do almoço de domingo, tudo é como se tu estivesse sentada na mesa com a gente. Na verdade, é a folha de jornal que está ali, não sou eu. Mas eles acabam me absorvendo, assim, sabe? Isso é muito bacana. E cria essa aproximação com o leitor, né? Porque eu acho que o leitor ele não está lendo um escritor escrevendo sobre determinado tema, ele está lendo a vida dele realmente ali. Eu acho que funciona assim. Concordando ou não. Claro, até, né? Claro, a gente não está ali para fazer a cabeça de ninguém, né? O que eu quero é levantar assuntos para que as pessoas reflitam, concordem ou discordem. Mas isso não foi planejado, né? É um jeito que eu tenho de escrever, que eu descobri que realmente causa essa empatia toda, talvez porque eu escrevo como se eu estivesse conversando com a pessoa, sabe? É um estilo, não sei se dá para chamar isso de estilo, mas não é uma coisa que foi arquitetada para que isso acontecesse. É o meu jeito. Legal. E em relação à proliferação aí de textos pela internet, qual que é a tua avaliação disso? Tem muita coisa que sai no teu nome, não foi tu que escreveu e vice-versa, muita modificação em texto. Sou uma das campeãs disso. Acontece com todos, né? Todo mundo que escreve. Porque a internet tem milhões de coisas maravilhosas. Hoje eu não saberia viver sem a internet. Eu acho que ela é uma ferramenta assim, facilitadora para tudo, para todas as profissões. Mas também tem esses senões, né? De repente ser meio terra de ninguém. E um texto teu daqui a pouco está circulando. O que eu me incomodo mais, às vezes, não é nem a troca de autoria, que tudo bem, isso acontece, eu também já relaxei, porque não tem como a gente... Não tem que fazer, não tem como identificar a fonte. Na maioria das vezes nem é má fé, é falta de informação mesmo, ninguém fez por mal. Mas quando é má fé, eu fico chateada, porque já aconteceu assim, de eu pegar um texto meu
assinado por mim, mas mexerem no conteúdo e botarem ali uma propaganda política, por exemplo. Ah, é muito grave. Ó, daí é grave, porque daí estão acreditando a mim, uma opinião que não é minha, né? Ou então pegam e mudam só o final, sabe? E daí põe um final super babaca, meloso. E quem começa a ler diz, não, isso aqui é um texto da Marta mesmo, é o estilo dela. Chega ali, acho que o final também é. Então, essas adulterações me incomodam. Quando é só troca de autoria... Tudo, já me incomodei mais, sabe, André? Agora é o seguinte, relaxar, tem que deixar rolar. Isso aí é uma coisa, é um mal do próprio meio. Então não posso fazer nada. Não dá para perder o sono por causa disso, né? E que bom que pelo menos está todo mundo aí comentando. Eu podia também não ter texto nenhum na internet e ser totalmente ignorada. Então, já que o meu trabalho se propagou dessa forma, tem um lado bom e um lado ruim, como tudo. E começou a tua carreira aí em agência de publicidade e propaganda, né? Isso. E depois tu foi pro Chile um tempo e aí que tu se dedicou a escrever mesmo. Mas foi tudo muito circunstancial, porque eu nunca imaginei... Assim, se alguém me dissesse, tu vai ser cronista um dia, eu ia dizer, jamais, assim, nunca imaginei. Eu comecei mesmo com poesia, aquela coisa meio adolescente, assim, que tive a sorte de ser publicada. E depois minha profissão foi a redação publicitária, que eu trabalhei 13 anos, né, com isso. E eu achei que ia ser para sempre assim, né, a poesia como uma espécie de hobby, a publicidade como minha profissão, enfim, achei que ia ser para sempre. E aí fui para o Chile, lá eu parei de trabalhar, daí comecei a escrever uns textos para mim mesma, como um exercício. E daqui a pouco um jornalista da Zero Hora que esteve lá viu esses textos, levou. Quer dizer, quando eu vi, aconteceu. Tanto assim que a primeira crônica que saiu, eu nunca tinha escrito uma crônica na vida. E daí surge mais um convite, e o outro, quando eu vejo, eu tenho uma página e essa página começa a repercutir. Então, assim, até hoje eu considero tudo isso um grande presente, porque não estava nos planos. E claro, depois se desenvolveu. Eu acabei abrindo mão da propaganda. Se afastando mesmo. Né? E hoje, né, realmente me dedico mais à crônica, mas ao mesmo tempo, né, já fiz tentativas em ficção também, que é um gênero que eu quero me dedicar mais. É um gênero que tu tem interesse? Eu tenho muito interesse na ficção. O que é agora? Não sobra tempo? Não é que não sobra tempo, eu não tenho tanta facilidade para ficção, assim, a gente não quer dizer que a gente seja boa em tudo, de repente tu funciona em crônica. Eu tive a sorte até do Divã, que foi meu primeiro livro de ficção, ele pegou, foi super bem, virou peça de teatro, agora vai virar filme, né? Já foi filmado, estreia em 2009. Pela Lília mesmo. Com a Lília Cabral, ela fez a peça e vai ser também a protagonista do filme. E o livro vende muito bem até hoje, assim, virou um marco para mim até, sabe? Que de repente foi um livro também que me projetou mais para fora do Rio Grande do Sul, então ele tem vários... tem várias características assim que eu dou a ele essa importância. E depois disso eu lancei o Selma e Sinatra, e depois ano passado eu lancei um livro de cartas, que é tudo que eu queria te dizer. Mas assim, tudo são tentativas de ficção ainda, sabe? Eu acho que eu nunca vou escrever aquele romanção com vários personagens, uma grande história. Não me vejo muito com esse perfil, mas babo por adoraria ser uma grande romancista, até porque como leitora é o meu gênero preferido, é o romance. Mas, enfim, eu vou fazendo o que eu posso, faço minhas tentativas, mas também sem estresse, entende? Porque eu acho que, já estou com uma trajetória bacana, né? São 18 livros, tem um público super fiel. Então, também, continuando assim, está ótimo. Mas, de vez em quando, eu faço aí umas tentativas.